Vamos lá, meu querido, minha querida, tamo juntos. CPC 46, mensuração, valor justo, questõezinhas CESP para fixar, questõezinhas muito bacanas, vão comigo aqui então. Primeira questão caiu aí, né, no concurso da Controladoria Geral do Ceará. Salvo engano, é isso aí. Com relação ao valor justo, assinale a opção correta conforme o pronunciamento técnico CPC 46. Vamos embora. Então, opção A, a utilização de custos de reposição correntes para mensuração do valor justo é compatível com a técnica de avaliação abordagem de receita. Veja, uma questão bem específica falando aí sobre as abordagens, né, de mercado de custo de receita. Nós vimos na parte teórica, nós temos 3 abordagens, de mercado de custo e de receita, né? Vamos embora, então, analisar aí cada uma dessas opções. O que ele quer? Ele quer a opção, assinale com relação ao valor justo, assinale a opção correta conforme o CPC. A utilização de custos de reposição correntes para mensuração do valor justo é compatível com a técnica de abordagem de receita. Não, de reposição, deixa eu pegar aqui a canetinha. De reposição é o que? Abordagem de custo, né? De custo. Custo de reposição, abordagem de custo. Pô, tá até aqui, né, cara? Custo de reposição. B. A utilização de preços de cotação para ativos idênticos similares ao ativo objeto de mensuração. Valor justo compatível com a técnica de avaliação de abordagem de resultado. Não tem essa abordagem de resultado, né? Ativos idênticos ou similares, não tem essa abordagem de resultado aí, né? Isso aí é abordagem de mercado. A utilização de preço de cotação para dividendos similares de mensuração justa compatível com a avaliação da abordagem de mercado. Agora sim, ó, gabarito C. A utilização de conversão de fluxo de caixa futuros valor presente por meio de taxas de descontos compatível com a avaliação de abordagem de receita. A utilização da conversão de fluxo de caixa de valor presente por meio de taxas e avaliar receita também. Olha que questãozinha bacana, né? Não é uma questão fácil, porque é bem específico a CPC 46. Começa a fazer a diferença se você sabe esses detalhes aí. Cefaz Rio Grande do Sul, Fisco Gaúcho, cobrou a seguinte questão. Com relação ao valor justo e suas características de mensuração de reconhecimento, assinale a opção correta. A busca exaustiva por todos os possíveis mercados a fim de se identificar o mercado principal para se mensurar determinado ativo é desnecessária, mas se devem observar todas as informações que estiverem disponíveis. E aí? A busca exaustiva por todos os possíveis mercados a fim de se identificar o mercado principal para se mensurar é desnecessária, mas se deve observar todas as informações que estiverem disponíveis. Cara, esse é o item 17, né? Vamos voltar aqui ó, na aula. Ó. Item, olha aí, ó. A entidade não necessita empreender uma busca exaustiva. Por isso que ele falou que é desnecessário. Não necessita. Então, a busca exaustiva é desnecessária, nos termos ali utilizados pela banca. É desnecessária. Mas deve-se empreender todos, né? É o que ele fala lá, ó. Mas deve-se observar, né, todas as informações que estiverem disponíveis. Então tá corretíssimo lá aquela opção, ó. Cadê? Aqui, ó. Então o gabarito aí já tá na opção A, né? Bem isso. A capacidade de geração de benefício no futuro não deve ser considerada. Pô, é óbvio, né, cara, que geração de benefícios futuros está ali, né, na essência da definição de ativos, enfim. Técnica de avaliação deve ser utilizada de maneira consistente, observando-se percepção do mercado sobre o possível preço de convivência, excluindo-se premissas de riscos, reconhecimento inicial pelo preço comercializado e a manutenção desse valor nos registros dos anos subsequentes de transação, dispensa a aplicação anual de técnicas de avaliação. Não, né? Não é dispensa que o erro está na... Não dispensam. As condições de mercado são secundárias na mensuração do valor justo. Cara, as condições de mercado são fundamentais, né? Então, é uma base de mensuração, né, com base nos participantes do mercado, então elas não são secundárias.
CESP TCM Bahia 2018. A mensuração do valor justo de um ativo já registrado relaciona-se. A mensuração do valor justo de um ativo já registrado relaciona-se ao ponto de vista de um participante da gestão. Chega a doer, né? De um participante da gestão, ao ponto de vista de um participante do mercado, né? Do mercado. Já registrado relaciona as premissas sobre risco envolvendo a precificação. Sim, né? Perfeito. Essa aqui tá ok. Premissas de risco, sobre risco envolvendo a precificação. Ao total de uma nota fiscal de entrada na data de compra. Cara, em nenhum momento o CPC fala em nota fiscal, velho. Não tem nada a ver. Ao preço de transferência entre empresas coligadas, não tem relação com empresa coligada, não tem relação com nota fiscal. A ausência de estimativa do mercado para a precificação. A mensuração do valor justo de um ativo já registrado. Relaciona-se às premissas sobre risco envolvendo a precificação. Não é ausência de estimativa para a precificação. Ausência de estimativa do mercado. Não entendi, né? O que ele quis falar aí com essa opção E. Tá? Mas enfim, gabarito a opção B aqui. EMAP, relativamente aos procedimentos de mensuração e avaliação de itens patrimoniais, de acordo com os pronunciamentos do CPC, julgue o item subsequente. As técnicas de avaliação a valor justo devem priorizar a utilização de dados observáveis relevantes. Então, a questãozinha clássica aqui, né? De item bem importante do CPC 46. Nós estudamos aí que as técnicas de avaliação a valor justo realmente, né, devem priorizar o quê? Os dados observáveis relevantes, em detrimento dos não observáveis, considerando que esses não observáveis são mais subjetivos. E a contabilidade, ela sempre procura mais objetividade. Quanto menos subjetividade, melhor. Então, ela é mais subjetivo. Né? Mais subjetivo, então, a contabilidade não gosta muito de subjetividade dentro do possível. Né? Independente da opção de doação das abordagens de mercado e custo de receita. É isso aí. Gabarito correto, né? Então, ele deve priorizar a utilização de dados observáveis em detrimento de dados não observáveis, independente da opção pela adoção das abordagens de mercado, de custo ou de receita. Isso aí independe, né, de qual abordagem ali, né, de técnica de atribuição de valor. Tá? Gabarito está correto aqui. Tá? Isso aí, se você analisar lá, é o item 61 do CPC 46 que fala isso. Próxima questão fala o seguinte: conforme o pronunciamento do CPC 46, na mensuração do valor justo de um ativo, deve-se garantir que, opção A, a negociação do ativo seja realizada em uma transação não forçada entre participantes do mercado, perfeito, esse mercado ou principal ou mais vantajoso, na ausência do principal, de venda do ativo. Né? Negociação do ativo, venda do ativo, transação não forçada, fechou, participantes do mercado, fechou, principal ou mais vantajoso, perfeito, tudo certinho aqui, gabarito, então já destruímos, opção A. Tá? B, a entidade seja capaz de vender o ativo na data de mensuração realizada no mercado principal sob pena de invalidação do fato contábil. O que ele fala lá, pessoal? A entidade seja capaz. O pronunciamento fala o seguinte: embora a entidade deva ser capaz de acessar o mercado, ela não precisa ser capaz de vender o ativo específico ou transferir o passivo específico na data de mensuração. Então, ela tem que ser capaz de acessar o mercado, mas ela não precisa ser capaz de vender ou transferir o passivo na data de mensuração. Tá? Seria, lembra lá que é uma hipótese? Muito bacana isso aqui, essa opção B aí. Ela precisa, né, acessar o mercado, mas não significa que ela precisa vender. É um preço hipotético, né, para trazer a realidade. Olha, se ela vendesse, está dentro da ideia, mas não significa que ela precisa, né, realmente ali. Né? Não, é um preço hipotético. Bem bacana essa opção B aqui. C. O valor justo, ou seja, o valor que seria recebido pela venda do ativo, seja contabilizado após a transação e corresponda ao preço que seria pago pela entidade para reposição. O valor justo, ou seja, o valor que seria recebido pela venda do ativo, seja contabilidade após a transação e corresponda ao preço que seria pago pela entidade para reposição.
Não é isso aqui, né? Valor justo. O que fala? É o preço que seria pago pela transferência de um passivo, uma transação não forçada e participantes do mercado na data de mensuração. É isso, né? O valor que seria recebido pela venda do ativo, seja contabilidade, a transação, responde ao preço que seria pago. Não tem nada a ver, né, com esse negócio aí de reposição, tá? A entidade tenha observado as restrições para a venda ou uso do ativo, desconsiderando nessa situação características relacionadas à condição e localização do ativo. Ela tem, né? Ao mensurar o valor justo, a entidade deve levar em consideração as características do ativo e do passivo, tá? E essas características incluem aí a condição e a localização do ativo, né? E as restrições, se houver, para a venda desse ativo. Isso aí está lá no item 11, tá? Do CPC 46. Opção o ativo a ser mensurado ao valor justo seja um ativo individual. Nós vimos, né? E aqui é o item 13. Eu ponho os itens aqui só se você quiser conferir, né? Mas não precisa. O ativo a ser mensurado ao valor justo seja um ativo individual e não um grupo de ativos. Nós estudamos que pode ser um grupo de ativos, né? Ou um ativo ou um passivo individual, ou um grupo de ativos, um grupo de passivos, ou um grupo de ativos e passivos. Um negócio, por exemplo, ou uma unidade geradora de caixa, né? São inclusive os dois exemplos citados no item 13 do CPC 46. Tá? Então, muito boa essa questão. Na verdade, são 5 questões em uma aqui, né? 5 assertivas. Bem bacana mesmo essa questãozinha aí. Outra questãozinha fala o seguinte: CPC 46, mensuração valor justo, cria uma espécie de hierarquia de valor justo em que as informações utilizadas como subsídio para as técnicas de avaliação aplicáveis ao processo de mensuração do valor justo são classificadas em diferentes níveis. Com base nessa classificação, as informações constantes do nível 2 incluem. Então lembra lá, ó, nível 1, preços cotados. Nível 2 é informações, né, dados observáveis, informações. Esse aqui também são observáveis, né, mas eles são observáveis, tem esse plus aí que os preços são cotados, tá? Então, demais informações observáveis, então, seria, né, observáveis. E o nível 3, não observáveis. De maneira geral é isso. Então, as informações constantes do nível 2 incluem os custos correntes de ativos e passivos, os dados não observáveis, esse aqui é nível 3. Os preços cotados, esse é nível 1. As premissas sobre riscos, com base nas informações que você inclui, as premissas sobre riscos. Vamos ver aí. Os preços cotados para ativos passivos idênticos similares em mercados que não sejam ativos. E aí, galera? Gabarito ficou aqui, caramba. Opção custos correntes não é. Os dados não observáveis, esse aqui a gente já tira fora. Os preços cotados em mercados ativos para ativos, esse aí é nível 1, tá? Os preços cotados em mercados ativos para ativos passivos idênticos aos que a entidade possa ter acesso na data da mensuração. Passivos idênticos, isso aí com certeza é nível 1. Nível 2 são informações que são observáveis, né? Deixa eu lembrar aqui, informações que são observáveis. Vamos colar lá, né? Deixa eu ver aqui. Nível 2 são os dados observáveis, seja direto ou diretamente, exceto preços cotados incluídos. Esse nível inclui as seguintes informações: preços cotados para ativos passivos similares. Tá aqui, ó, a jogada. Então, gabarito, opção, né? E preços cotados para ativos ou passivos similares em mercados ativos. Preços cotados ativos, passivos idênticos similares em mercados que não sejam ativos. Cara, os caras foram no detalhe, né? Então, cotar ativos ou passivos similares, mercados ativos, idênticos ou similares, não sejam ativos. Tá? Então, ficamos lá com a opção E, né?
Os preços cotados para ativos passivos idênticos ou similares, mercados que não sejam ativos. Gabarito E. Caraca. E esse aqui ele jogou meio... Com base em classificações, informações constantes nível 2 incluem as premissas sobre riscos. Em algum lugar ele pegou um itemzinho, né, de premissas sobre riscos, mas não está relacionado à hierarquia, foi isso. E aqui dificultou. Questão difícil, né? Para você ver, cara, a gente acabou de estudar e ainda mesmo assim enredou aqui. Não é fácil, velho, não é fácil. Esse tipo de questão, imagina, cara, é isso que eu falo. Nós acabamos de estudar aí, né, regra geral, se você está seguindo a ordem, né, da aula, assistir os vídeos e estar resolvendo as questões, ou, pô, assistir um pouco antes e está assistindo agora, um dia antes, enfim, acaba, o que acontece? Não é fácil, cara. Agora imagina, por isso que é importante a revisão, imagina você estudar o CPC 46 e depois tocar lá 6 meses depois, 3 meses depois. Não vai lembrar isso aqui. Então por isso que sempre tem que estar dando uma olhadinha ali, nível 1, nível 2, nível 3, nesses principais pontos. No nosso resumo do PDF, cara, lê aquele resumo ali, tá? São 2 páginas, se eu não me engano, né? 2 páginas, então de tempos em tempos dá uma folhadinha e vai ler aquilo ali, vai ler nível 1, nível 2, né? Porque isso aqui são uma questão bem sinistra, né? Essa questãozinha aqui. Ou às vezes é mal elaborada, né? Não sei, ele botou aí premissa sobre riscos, talvez as informações inclui também premissa sobre riscos, mas isso aqui tá literalmente, né? Então, às vezes é isso também, a gente fica assim, caramba, qual é o erro da D, né? Às vezes pode que nem tenha erro na D. Eu tô achando aqui que as informações do nível 2 também incluem as premissas sobre riscos, porque a mensuração do valor justo de maneira geral, independente de nível, precisa incluir as premissas sobre riscos. Só que a letra E é estupidamente mais específica. Então aí está mais correta, digamos assim. Então por isso que eu fiquei ali entre duas. Isso aí você vai... Quem nunca ficou entre 2 opções, né? Em opções de múltiplas escolhas. É comum. E aí você precisa tomar uma decisão. Isso aí é uma questão difícil. É uma questão bem complicada mesmo. Tá? Mas enfim, aí não tem erro, né? Por isso que eu até voltei lá. Porque... para não ter dúvida aqui. Gabarito, a opção é... Questãozinha, próxima questão é cobrar no TCE Pernambuco. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada de acordo com o CPC. Uma empresa vendeu determinado ativo, veja que aqui ele não falou em lugar nenhum que é o CPC 46, isso é outra dificuldade na hora da prova, é só colocar assim, ó, a ser julgado de acordo com os pronunciamentos. Qual pronunciamento? Te vira. Tá? Uma empresa vendeu determinado ativo nos mercados ativos de Salvador. Só que daí o cara falou o seguinte, ó, mercado ativo principal, quem tá bem já se liga. Putz, isso aqui é o 46. Né? Uma empresa vendeu determinado ativo nos mercados ativos de Salvador e Recife, mas nenhum desses mercados é o principal. Na data da mensuração desse ativo, os valores assinados das transações de venda eram os seguintes. Preço de venda, custo de transação, custo de transporte. Então ele quer, se nenhum deles é o principal... Né? Ele quer saber o quê? O mercado mais vantajoso. Então a gente precisa identificar qual que é o mercado mais vantajoso. E aí, depois do valorzinho, saber se é 25 aqui, tá certo ou tá errado. Mercado mais vantajoso. Vamos lá. Então, e o que fala aí, pessoal? Que o valor do ativo ou passivo, né? Ele não deve ser ajustado, a gente estudou lá, ó, não deve ser ajustado, e aqui estava o X da questão. Não deve ser ajustado para refletir custos de transação. Tá bom? Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Nós temos aqui Salvador, 30 menos 7 menos 30 menos custo de transação, custo de transporte, se a gente fizesse o cálculo aqui, daria 19, tá? Vamos só fazer o cálculo aqui, 29 menos 5 menos 4, 24, 20, tá?
Legal. E aí, nessa situação, referido ativo será avaliado a valor justo por 25. Só o que acontece, galera? Né? Nós não podemos aqui incluir, né, os custos de transação. Confere? Então, aqui ó, vai dar 29 menos 5, 24, 30 menos 7, 23. Só que ele botou 25. Custo de transação, custo de transporte. Preço considerado. Por que ele colocou 25? Bem, enfim, vamos lá, o gabarito é correto. Agora, o porquê que é 25? Ele considerou 29 menos 4. 29 menos 4, 25. Às vezes o gabarito, pessoal, é definitivo, só que está errado, né? Vamos raciocinar aqui. Apresentar a situação hipotética, a empresa vendeu determinado ativo dos mercados ativos Salvador e Recife, mas nenhum desses mercados é o principal. Na data da mensuração desse ativo, os valores destinados às transações de venda eram os seguintes. Tá, preço de venda, não tem erro. Custos de transação. E lá o CPC 46 fala, né, que não deve ser ajustado para refletir custos de transação. Tá? Só confirmar lá também, cara, que pode estar... Cadê aqui? Ó, foi o que eu lembrei aqui. O preço do mercado principal, utilizado para mensurar o valor justo do ativo passivo, não deve ser ajustado para refletir o custo de transação. O custo de transação deve ser utilizado de acordo com o uso do pronunciamento. Os custos de transação não são a característica do ativo passivo. Edições específicas de transação podem diferir dependendo da transação para o ativo e para o passivo. Os custos de transação não incluem custo de transporte. Se a localização for uma característica do ativo, como pode ser o caso para, por exemplo, uma commodity, o preço no mercado principal, o mais vantajoso, deve ser ajustado para refletir os custos. Se houver... Então, se a localização for uma característica do ativo, como pode ser o caso, por exemplo, uma commodity, o preço no mercado principal, ou mais vantajoso, no caso lá a gente está vendo o mais vantajoso, deve ser ajustado para refletir os custos, né? Se houver que seriam incorridos para transportar o ativo do seu local atual para esse mercado. Então, depois dessa revisão, vamos voltar lá. Então, transporte não inclui. Custo de transação não deve ser ajustado para refletir custo de transação. Cara, sem sacanagem. Ou eu tô louco, ou eu tô cansado demais, mas na minha opinião, o que tinha que ser feito aqui? 29 menos 5, 24. Esse custo aqui deve... Cara, a gente acabou de ler, velho, que o custo de transporte... Ou eu tô louco. Calma aí, vamos ler de novo. Os custos de transação não incluem custos de transporte. Ah, tá, não inclui custos de transporte. Tá, entendi agora o que ele tá falando aqui. Caramba, que doideira, velho. Então é 29 menos 4, é isso mesmo, galera. Tá? 25. Caramba, eu que tava bloqueando aqui, tá? O CPC fala, ó, não deve incluir os custos de transporte, tá? Então por isso que ele pegou 29 menos 4 aqui, 25, tá? Então é isso, gabarito aqui, correto. Ai, meu Deus do céu. Que fase, né? Mas enfim, vamos, vida que segue. Caramba, velho. Isso aqui é sinistro, velho. Então, tem que retirar lá o custo de transporte. De maneira geral é isso. Pegou o preço de venda, retira o custo de transporte. Então, 29 menos 4, 25. 30 menos 4, 26. Cara, daí não faz sentido, velho. 30 menos 4, 26. O mais vantajoso seria Salvador. Sem sacanagem, velho. Eu acho que isso aqui tá errado, velho, esse gabarito aí. Vamos combinar. Entendeu?
Não aceito. Inclusive, vou comentar isso aí lá no PDF. Não tem como, velho. Porque daí aqui, ó... vamos considerar, então, 30 menos o custo de transporte, 26, tá? 29 menos custo de transporte, 25. Então, qual que seria mais vantajoso? Salvador. Combinado? Nessa situação, o veredativo será avaliado o valor justo por 25. Ou tem uma empresa vendeu determinado, mas nenhum deve nadar na mensuração dos valores às transações de venda os seguintes. Ou está faltando alguma informação falando que dentro dos custos de transação estão os custos de transporte. Talvez seja isso. Porque ele fala lá o seguinte, ó. Os custos de transação devem ser contabilizados. Os preços no mercado precisam usar para mensurar o valor ajustativo ou passivo. Não deve ser ajustado para refletir custos de transação. Não deve ser ajustado para refletir custos de transação. Não deve ser ajustado para refletir custos de transação. E aí ele fala o seguinte: os custos de transação serão usados por outros, os custos de transação não são característicos do ativo passivo, em vez disso são específicos de uma transação, e pode diferir dependendo da quantidade. Tá, então eles devem ser contabilizados de acordo, não entram no valor justo. Tá? Os custos de transação não incluem custos de transporte. Se a localização for uma característica do ativo, o preço do mercado principal deve ser ajustado para refletir os custos, se houver que seriam incorridos para transportar o ativo do seu local atual para esse mercado. Custos de transação não incluem custos de transporte. Cara, que desgraça, véio, essas questões mal feitas. Isso aqui é questão mal feita, velho, com certeza. Vamos combinar. E aí, galera? Cara, até vou ter que editar isso aqui, né? Senão fica ruim lá na área do aluno. Beleza?